Você se lembra de Dinossauro Rei? Dinossauro Rei foi um anime baseado em um mangá e também em um videogame da Sega. Basicamente, a história desse anime gira em torno de um grupo de crianças que encontra algumas pedras elementares e alguns cartões de dinossauro. Esses cartões respondem com as pedras e assim eles podem assumir a forma de dinossauro, seja de um mascote ou na forma de um dinossauro adulto. E usando o poder das pedras e dos cartões, as crianças vão em uma jornada para coletar outros cartões de dinossauro que estão espalhados pelo mundo. Com o poder dessas pedras, eles podem, além de fazer os dinossauros crescerem para a forma adulta, existem algumas cartas de movimento, de ataques, que ajudam os dinossauros a lutar. E assim, com esses poderes, eles embarcam nessa jornada para impedir que os cartões caiam em mãos erradas. Que na primeira temporada existe um grupo de vilões chamado Gangue Alpha, e na segunda temporada do anime existem outros vilões, que são os piratas espectrais. Enfim, era um desenho interessante, mesclava elementos de muitos animes. A Gangue Alpha, que era um grupo de bobões que era derrotado todo episódio, tinha uma semelhança inegável com a equipe Rocket de Pokémon. Essa questão de coletar cartas o tempo todo me traz uma certa lembrança de Sakura Card Captor, pelo pouco que eu conheço. E a questão de ter um parceiro que você pode fazê-lo evoluir e ajudar em combates utilizando cartas em um dispositivo, me lembrou também Digimon Tamers. Então era um anime talvez não tão original, mas que mesclava elementos de animes bons. Ele chegou a ser exibido no canal da Jetix, canal pago, e também na TV aberta, na TV Kids, da Rede TV, junto com Chaotic, por exemplo, Pokémon, Yu-Gi-Oh! GX e diversos outros programas bons, animes bons. Então, mesmo que Dinossauro Rei não fosse o favorito, mas dava para acompanhar, dava para assistir e gostar dele também. Ele foi desenvolvido pela nossa querida e respeitada 4Kids Entertainment, pelo menos a versão ocidental aqui para nós. E assim como todo anime ou desenho que envolve cartas, existe um card game feito para vender cartinhas. Então, com o Dinossauro Rei não seria diferente. Ele foi produzido também pela 4Kids, em parceria com a Upper Deck, mas apesar de ser baseado em um anime, não existe uma versão japonesa das cartas. Elas foram produzidas somente em inglês, alemão e francês. Esse jogo foi comercializado entre 2008 até 2011, sendo que as suas últimas versões não chegaram a ser produzidas nem em inglês, apenas em francês ou alemão, o que já é um bom indicativo do quanto esse card game não fez lá tanto sucesso. E sabemos que nessa época a 4Kids não estava muito bem financeiramente, foi quando começou a colocar suas mãozinhas para tomar o Chaotic. Mas enfim, apesar de tudo isso, o card game é até interessante. Nele existem três tipos de cartas: as cartas de dinossauro, que seriam os personagens que executam as ações do jogo. A carta de dinossauro possui no canto superior esquerdo um símbolo de Jockey Pô, pedra, papel ou tesoura. No canto superior direito existe um elemento. Existe esse círculo cinza, seria o nível do dinossauro. E as estrelinhas do lado direito seriam a vida desse dinossauro. Eles podem possuir efeitos ou não. Logo abaixo possui um símbolo de poder, que é interessante para lutar. E assim como no anime, existem seis tipos de elementos: o elemento fogo, o elemento vento, o elemento terra, o elemento água, os quatro tipos de elementos, né, como muitos card games, e existem também o elemento relâmpago, grama, que seriam até dos principais que utilizavam relâmpago e grama, e existem alguns poucos dinossauros que não se identificam com algum elemento, então não tem um elemento exatamente. Existem também os dinossauros de armadura espectral, foram lançados nas últimas coleções. Eles devem ter meio que uma invocação exatamente. Por exemplo, para você poder jogar o Shunossauro de armadura espectral, é preciso ter um Shunossauro em campo e colocá-lo por cima dele. Também tem um detalhe das cartas de dinossauro: algumas têm uma barrinha embaixo com o nome TV, que diz exatamente o episódio em que eles apareceram no programa de TV, o que é até interessante.
Outro tipo de carta que existe são as cartas de movimento, que seriam os ataques, assim como existe no anime. E esses ataques eles aumentam o poder da carta de dinossauro. Por exemplo, o Tiranossauro usa o movimento Chamas da Vitória. Aí o poder dele vai para 2.900. Basicamente, o mesmo conceito que existe em Zatch Bell, onde os Mamodos já têm um poder, e aí a carta de feitiço aumenta esse poder dele nas batalhas. Existem também, no caso, existem outras cartas de movimento, algumas são genéricas, qualquer dinossauro pode usar, tem um círculo cinza. As cartas de movimento podem ter um elemento, e aí somente dinossauros com esse elemento podem usar. E outras cartas possuem um elemento e possuem um símbolo de Jokenpou. Então, por exemplo, a carta Electric Eve, somente um dinossauro de símbolo pedra e relâmpago poderia usar esse movimento. Existem também as cartas de personagem, que são personagens do próprio programa. Essas cartas você só pode utilizar durante seu turno e o efeito delas só é utilizado uma vez por jogo. E são efeitos dos mais diversos. Basicamente é o mesmo conceito que me lembra muito as skills que existem no Yu-Gi-Oh! Duel Links e também no Speed Duel, acredito eu. Basicamente uma carta de personagem você usa uma vez por jogo, sendo que as skills só vieram surgir bastante tempo depois do card game de Dinossauro Rei. O campo de batalha consiste em 3 zonas de dinossauro, você pode ter 3 dinossauros ao mesmo tempo. Existem os contadores de turno, que são importantes para jogar os dinossauros, como eu vou explicar. Sua carta de personagem fica numa zona separada, o seu deck fica em outra, e a pilha de descarte também. E esse jogo, ele, assim como o Yu-Gi-Oh!, ele possui pontos de vida. E uma das formas de vencer é esvaziando os pontos de vida, que começam em 20 até 0, ou esvaziando o deck do seu oponente. Basicamente, o jogo funciona da seguinte forma: quando é a sua vez, você pode fazer um Dino Slash, que é jogar dinossauros da sua mão. Por exemplo, o Espinossauro, ele possui um nível de 6, que é esse círculo cinza. Então você só pode jogá-lo da sua mão quando você estiver no seu turno 6, que é marcado por aqueles contadores que há no campo de batalha. Você pode jogar até 3 dinossauros da sua mão. Se você tiver no turno 6, por exemplo, então você pode jogar dinossauros de nível 6, 5, 4, 3, 2 ou 1. Você pode jogar quantos quiser ou quantos puder. E a batalha funciona da seguinte forma: o seu dinossauro ataca. Se o oponente não tiver nenhum dinossauro, então é um ataque direto, que reduz um ponto de vida. Mas caso ele tenha um dinossauro, então esses 2 dinossauros se tornam meio que engajados, assim como no Chaotic, e então se inicia um combate. Entre o espinossauro desse exemplo e o Triceratops, o espinossauro vence no pedra, papel e tesoura. Tesoura ganha de papel. Isso quer dizer que ele ataca primeiro? Não. Isso quer dizer que ele ataca em segundo. Como eu tenho a mentalidade do Chaotic, de que quem ganha a iniciativa ataca primeiro, eu estranhei. Mas para o Dinossauro Rei, isso até que funciona. Porque nessa luta, cada dinossauro só pode jogar um movimento, só pode jogar um ataque. E o segundo ataque é que é o mais decisivo. Por exemplo, nessa simulação de combate, o Triceratops pode jogar o movimento Electric Charge. Assim, o poder dele aumenta de 1.500 para 2.300. E aí o Espinossauro, que dominou a iniciativa, pode responder com um ataque que é suficiente para vencer. Pode poupar um ataque muito mais forte, ou caso não consiga vencer o combate, simplesmente não joga ataque nenhum, o que é muito mais vantajoso para quem ganha no Jockey Pool. Assim, nessa situação, o Espinossauro adquire 3.000 de poder, o que ultrapassa o poder do Triceratops, e assim o Triceratops é destruído, mandado para a pilha de descarte, e o oponente perde pontos de vida iguais à vida do Triceratops. Como ele possui 2 estrelas, o oponente perderia então 2 pontos de vida. E assim o combate se segue, atacando dinossauros, atacando diretamente, até reduzir os pontos de vida a 0, ou reduzir o deck do oponente a não ter mais cartas. É um jogo bem simples, ele não possui cartas de magia, Mildic ou cartas de evento, que são cartas que deixam o jogo mais complicado, com mais recursos.
não possuem equipamentos ou cartas que se associam aos dinossauros exatamente. Também não existem cartas locais que têm um efeito global no jogo. Basicamente, você tem as cartas de dinossauro, as cartas de movimento, e o seu deck é composto somente dessas duas cartas. A carta de personagem fica separada. Existem alguns dinossauros que podem funcionar como movimentos, como esse Alpha Einiosaurus. Alguns dinossauros têm habilidades muito boas, que têm efeito de burn, de atacar novamente, enfim, efeitos dos mais diversos que ajudam o combate. E apesar de que montar um deck de um elemento só pode ser efetivo, existem alguns movimentos que se beneficiam por você ter dinossauros de dois elementos em campo. Então dá para fazer algumas combinações bem interessantes. Atualmente, o Tabletop tem um mod para você jogar Dinossauro Rei do mesmo jeito. Tem os campos de batalha, tem os decks com todas as cartas, ou pelo menos a grande maioria. Teve atualizações até que recentes desse jogo. Então, acredito que tenha atualizações para adicionar outras cartas. Existem umas seções só de cartas feitas por fãs, alguns dinossauros feitos por fãs, e enfim, é uma forma de jogar esse jogo. Eu não sei se alguém nesse Brasil joga Dinossauro Rei ou teve vontade ou quer jogar esse jogo, mas enfim, atualmente existe o tabletop e eu não sei de alguma outra forma de jogar online. E bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você lembra, se conhece esse TCG. Se tem interesse em alguns vídeos sobre isso, eu posso trazer ao menos mostrando como é o tabletop, como é o mod dele e, enfim, basicamente é isso. Conto com o apoio de vocês, deixa o seu like e até a próxima.